Olá, meu nome é Marcelo, sou professor de Química e estou aqui para dar algumas dicas para te ajudar na prova do Enem. Nesta aula, resolveremos alguns exercícios e trataremos rapidamente de alguns temas mais recorrentes nas provas do Enem dos últimos anos. Vamos lá? Primeiro exercício. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é chamada de solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para as várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Nesta figura, nós estamos vendo ali o soluto, o solvente. O soluto, na verdade, é o que vai ser dissolvido no solvente. O solvente é aquele que dissolve, que vai dissolver. E o soluto, lembrando bem, pode ser sólido, pode ser líquido. Lembrando também que a água é o solvente universal. A partir do momento que você dissolve o soluto no solvente, você obtém a chamada solução, como está mostrado na figura. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 mililitros de líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose neste cafezinho? Vejam que eu sublinhei alguns dados importantíssimos para a resolução deste exercício. Isso é uma dica para que, quando você estiver lendo o enunciado, já vá sublinhando o que for importante para a resolução do exercício, para que você não perca tempo. Pela pergunta, qual é a concentração final em mol por litro? Você vai resolver esse exercício utilizando a fórmula de molaridade. M igual a N sobre V, onde M é a molaridade, N é o número de mol, V volume em litro. Vamos calcular o N? N igual a M sobre Emão, ou MM. M é a massa dada no problema e Emão é a massa molar. Substituindo, nós teremos 3,42 gramas sobre 342 gramas vezes mol a menos 1. Fica complicado fazer essa conta, 3,42 dividido por 342. Por isso eu transformo 3,42 em notação científica, ficando 342 vezes 10 a menos 2 gramas dividido por 342 gramas vezes mol a menos 1. Opa, ficou mais fácil. 342 com 342 eu posso simplificar, dando 1 como resultado. O 10 a menos 2 você repete, mol. Então, N igual a 10 a menos 2 mol. Fizemos a primeira parte, achamos o N para calcular a molaridade. Agora precisamos converter o volume da solução em litros. Nós temos o volume dado no enunciado em mililitros. Para converter mililitro para litro, eu tenho que 1 litro igual a 1000 mililitros, 50 mililitros igual a X litros. Fazendo uma simples regra de 3, eu multiplico o cruzado e vou obter 1000 mililitros vezes X litros igual a 1 litro vezes 50 mililitros. Isolando o X, nós temos X litros igual a 50 mililitros vezes litros sobre 1000 mililitros. O mililitro com o mililitro você simplifica. O 0 do 50 com o 0 do 1000 você também pode simplificar, ficando 5 litros sobre 100. 5 sobre 100 é igual a 5 sobre 10 ao quadrado. 5 sobre 10 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2 litros. Então nós achamos o número de mols e nós achamos o volume em litros. Com isto nós voltamos à fórmula da molaridade e substituímos os valores encontrados. O valor de N e o valor de V, que é o volume. Então ficando molaridade igual a N sobre volume em litro, que é igual a 10 a menos 2 sobre 5 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, você cancela, ficando molaridade igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2 mol por litro. Então, esse problema que a gente viu de molaridade, você precisa saber o quê? Regra de 3, precisa saber conversão de unidades e as fórmulas das concentrações. Sem isso, você não consegue resolver esse tipo de exercício. Então, é muito importante que você estude regra de 3 e conversão de unidades para fazer a prova do Enem, além da notação científica. Vamos ao próximo exercício? O próximo exercício
trata de um exercício que vai falar sobre eletroquímica. João tem uma solução de sulfato de ferro e tem duas opções de recipientes para armazenar. Um de alumínio e o outro de cobre. Então tem dois recipientes, um de alumínio e o outro de cobre. Qual será o recipiente apropriado para guardar a solução? Assinale a alternativa correta. Neste problema de eletroquímica, são dados todos os potenciais de redução do cobre, do ferro e do alumínio, de todos os envolvidos. Para resolver esse problema, nós temos que ter alguns conhecimentos de eletroquímica que veremos a seguir. Maior potencial de redução sofre redução. Recebe elétrons, tem a massa aumentada. Agente oxidante. Viram que maior potencial de redução recebe elétrons, tem a massa aumentada. Sofre redução. Menor potencial de redução sofre oxidação. Do elétrons, tem a massa diminuída. É chamado de agente redutor. Esse que sofre oxidação, nós falamos que ele também pode sofrer a corrosão. Então, quem tem menor potencial de redução vai sofrer corrosão. Com essa informação, nós conseguimos verificar as alternativas do problema. Letra A. No recipiente de alumínio, não poderia ser guardado porque haveria reação do alumínio do recipiente com os íons ferro da solução. Será? Será que o alumínio reagiria com os íons ferro da solução? Vamos ver. Você tem a semi-reação de redução do ferro e do alumínio. Potencial de redução do ferro, menos 0,44 volts. Potencial de redução do alumínio, menos 1,66 volts. Quem vai sofrer redução? Quem sofre redução nesse caso é o ferro e não o alumínio. Então, se eu colocar a solução de ferro, o alumínio vai sofrer a oxidação, a corrosão. Por quê? Porque ele tem menor potencial de redução. Então, realmente, no recipiente de alumínio não poderia ser guardado, porque haveria reação do alumínio com íons ferro da solução. O alumínio vai sofrer a corrosão. A letra A é a correta. Na alternativa B, nós temos, no recipiente de cobre, não poderia ser guardado porque haveria reação do cobre do recipiente com os íons ferro da solução. Vai haver reação dos íons cobre do recipiente com ferros da solução? Vamos ver. Você tem o potencial de redução do cobre, mais 0,34. Potencial de redução do ferro, menos 0,44. Quem tem maior potencial de redução é o cobre. Portanto, esse cobre não vai sofrer corrosão. Então, a sulfato de ferro, a solução de sulfato de ferro pode ser guardada, armazenada no recipiente de cobre, diferente do que diz na alternativa. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. No caso do recipiente de cobre, não ocorreria uma reação espontânea. Será? Para sabermos se uma reação é ou não espontânea, nós temos que ter conhecimento da DDP, a diferença de potencial da pilha. Por isso, temos que montar a reação global e calcularmos essa diferença de potencial. Para isso, teremos que ter a semi-reação de redução. Entre o cobre e o ferro, a semi-reação de redução vai ser aquele que vai sofrer redução. No caso, o cobre, que tem maior potencial de redução. Repete a equação como ela está colocada. A semi-reação de oxidação é aquela que tem o menor potencial de redução. Neste caso, é o ferro. Invertemos ela, inclusive invertendo o sinal do potencial de redução, transformando-se em potencial de oxidação. Com esses dados, nós construiremos a reação global, somando, entre aspas, as duas reações. Com isso, cortaremos os elétrons e teremos, algebricamente, o valor do potencial, que é o ΔE mais 0,78, fazendo simplesmente a soma algébrica do potencial de redução mais o potencial de oxidação. Se esse valor é positivo, significa que a reação é espontânea. Alternativa D. No caso do recipiente de alumínio, não ocorreria reação. Já vimos que ocorreria. Na alternativa E, a solução não poderia ser guardada em nenhum dos recipientes disponíveis. Já vimos que ela poderia ser guardada no recipiente de cobre, que não sofreria corrosão devido ao seu potencial de redução ser maior que o do ferro. Agora, vamos tratar de alguns assuntos recorrentes aqui. Falarei brevemente, o primeiro deles é o efeito estufa. Trata-se de ações antrópicas que têm provocado o aumento desse efeito pela emissão de determinados gases na atmosfera. Esses gases são conhecidos como gases do efeito estufa, dos quais podemos citar o vapor de água, o gás carbônico, o ozônio, o metano e o monóxido de dinitrogênio. São gases que causam
o efeito estufa, que é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta, mantém o planeta aquecido para que haja vida. Se não houvesse o efeito estufa, nós teríamos uma temperatura muito baixa e muitas formas de vida não seriam possíveis. Por isso que o efeito estufa é necessário. Porém, o homem tem acelerado e aumentado o aquecimento do planeta pela emissão desses gases provocado pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e seus derivados, como gasolina, óleo diesel, querosene, e isso tem causado um transtorno enorme. Então é importante que você se aprofunde nesse assunto, que provavelmente vai ser abordado em alguma questão na prova do Enem. Outro tema recorrente é a chuva ácida. A chuva ácida é provocada pela emissão de gases como CO2, SO2 e NO. Esses óxidos são óxidos ácidos. O CO2 e o NO são provenientes principalmente dos automóveis, porém, o NO pode ser produzido naturalmente na atmosfera pela ação dos raios. O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são obtidos pela combustão de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel e o carvão mineral, que apresentam enxofre como impureza dentro desses combustíveis. A chuva ácida é o produto da reação desses óxidos ácidos com a água. Aí estão alguns exemplos das reações desses óxidos ácidos com água, gerando ácidos, provocando a chuva ácida, que podem aparecer na prova do Enem. Bom, ficamos por aqui. É importante que você aprofunde seus estudos nos temas sobre chuva ácida, efeito estufa, saiba fazer regra de 3, saiba algumas fórmulas de concentração e conversão de unidades, além de colocar números em notação científica para facilitar suas contas no dia da prova. Boa prova! Qualquer dúvida, acesse o site www.seseclick.org.br, que estaremos à disposição para sanar as tuas dúvidas para que você vá bem na prova do Enem. Obrigado.